Olá, espero que todos estejam bem. Dando continuidade à resolução lista 8, trataremos do exercício 10 aqui neste vídeo. Ele diz o seguinte: encontrar as equações paramétricas da reta R que passa por A e é simultaneamente ortogonal às retas R1 e R2. Bom, no item A ele me deu um ponto, uma reta R1 e uma reta R2. Ponto A é pertencente à reta e nós queremos encontrar um vetor. Nós queremos encontrar em princípio uma reta que seja ortogonal tanto a R1 quanto a R2. Nós já vimos essa definição antes. Essa definição é uma propriedade do produto vetorial. Se você tem dois vetores e faz o produto vetorial entre eles, o vetor resultante vai ser ortogonal ao vetor R1, ao vetor V1 e ao vetor V2. Vai ser o mesmo princípio aqui. Então nós vamos obter os vetores diretores da reta R1 da reta R2, fazermos o produto vetorial entre eles, e a partir desse vetor obtido pelo produto vetorial, nós vamos construir a equação vetorial da reta, com o ponto A, e consequentemente obter a equação paramétrica. Então, no item A, o vetor diretor da reta R1 ele vai ser, como aqui não tem nada escrito, a gente assume que o Z é o parâmetro que está variando e ele tem valor igual a t. Tudo bem? Então a equação da reta R1, a equação paramétrica, vai ser 3 menos 1 e t. O vetor diretor dessa reta então vai ser 0, 0 e 1. São os valores que acompanham t, que é o próprio vetor k. O vetor diretor da reta R2 vai ser, por sua vez, naquele mesmo esquema que a gente já fez em alguns outros vídeos. Deixa eu só apagar esse aqui. Como que funciona? A gente olha para a equação reduzida da reta e vê qual que é a fração que está acompanhando a variável independente. O numerador dessa fração é a componente do vetor diretor que acompanha a variável dependente e o denominador é o valor que é a componente do vetor diretor que acompanha a variável dependente. Então, o y ele vai ser 1, o x vai ser 1. O z ele vai ser menos 2 e o x vai ser 1. Então, o vetor diretor da reta de 2 vai ser 1, 1, menos 2. Posteriormente, vamos fazer então o produto vetorial entre esses dois vetores e obtemos o vetor menos 1, 1 e 0. O produto vetorial é através do determinante. Consequentemente, escrevemos a equação vetorial da reta e, posteriormente, vamos calcular as equações paramétricas. Então, fazendo uma representação aqui no GeoGebra, temos o ponto A pertencente à reta, as duas retas que não são paralelas nem concorrentes, elas são retas reversas. Porém, quando nós trabalhamos com os vetores diretores das retas, nós conseguimos colocar esses vetores diretores em um mesmo plano, para calcular ângulo, produto vetorial. É só por isso que é possível fazer essa operação. Então, daqui vai surgir um terceiro vetor, que ele vem mais ou menos nessa direção, paralelo à reta que a gente encontrou. E é essa direção que dá origem à reta. Então vai ser o ponto aqui e essa direção pela qual a reta vai passar. Posteriormente, no item B, é bem semelhante, o que vai mudar é o formato das equações. O formato da equação R1 é a simétrica e da R2 continua sendo a reduzida. A diferença é que aqui ele fala que o ponto A é a intersecção entre a reta R1 e a reta R2. O que isso quer dizer? A gente assume que vai haver um ponto onde as retas se encontram. Tá certo? Então, como que nós vamos fazer isso? Primeira coisa, obtendo o vetor diretor da reta R1. Ele vai ser os denominadores de cada componente. Então, para o x vai ser 1, para o y vai ser 2 e para o z vai ser 3. O vetor diretor da reta R1 está aqui obtido. O vetor diretor da reta R2 vai ser obtido naquele mesmo esquema da fração. Então, a variável independente é o y. Então, aqui na primeira equação paramétrica, menos 1 eu posso escrever como menos 1 sobre 1. E 2 eu posso escrever como 2 sobre 1. O 2 é da variável dependente
e o 1 da variável independente. Então, 1 é a segunda componente do vetor diretor, o 2 é a terceira componente, porque acompanha o z, e o menos 1 é do x, então. Então, o vetor diretor da reta R2 vai ser menos 1 e 2. Posteriormente, fazendo o produto vetorial entre o vetor diretor da reta R1 e o vetor diretor da reta R2, nós obtemos o vetor 1, menos 5 e 3, e desse vetor nós vamos construir a equação vetorial da reta. Ainda falta o ponto de intersecção. Onde que vai ocorrer esse ponto? Esse ponto vai ocorrer quando nós igualarmos as componentes de uma das retas e verificarmos se ela bate com a outra. O que isso quer dizer em prática? Vamos observar aqui primeiro, por exemplo, a equação de R1. Se você desenvolve essa equação e escreve x e z em função de y, você vai ter as equações reduzidas da reta R1. E já temos a equação reduzida da reta R2. Então é mais fácil você comparar as duas. Igualando a coordenada x de cada uma, então x igual a 1 menos y e x igual a 1 mais y sobre 5. Nós encontramos que o y tem que ser igual a menos 1. Posteriormente, vamos verificar o valor que y igual a menos 1 produz no z da reta R2 e no z da reta R1. Nós verificamos que nos dois casos ele é nulo. Consequentemente, a primeira componente bate, a segunda componente bate, a terceira componente bate. Logo, o ponto de intersecção aqui ele vai ser 2, só colocar menos 1 aqui em qualquer uma das equações, por exemplo, aqui vai ser 1 menos menos 1, então vai ser 2, menos 1, que é o que a gente encontrou por y, e o 0 vai ficar para o z. Então, o ponto 2 menos 1 e 0 pertence à reta S que a gente quer encontrar, e essa aqui vai ser a equação vetorial. A equação paramétrica dela vai ser a seguinte: S x igual a 2 mais t, y igual a menos 1 menos 5t, e o z vai ser 0, mais 3t. É interessante notar aqui nesse caso que é um exemplo de retas concorrentes. Observe aqui o seguinte: essa reta aqui é reta. Bom, não é tão importante agora diferenciar aqui em cada uma, mas essa aqui e essa aqui são as retas R1 e R2. Posteriormente, fazemos o produto vetorial entre os vetores diretores e obtemos um vetor perpendicular aos dois vetores aqui da base. Encontramos o ponto de intersecção e construímos a partir disso a equação paramétrica da reta. É isso, espero que tenha ficado claro. Desde já agradeço pela atenção. Muito obrigado.